Pai de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema o Filho igual com o Pai. Lição de número 6, dia 9 de fevereiro de 2025. Nosso texto básico é: Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 1, versículo de número 8. Antes de continuar a leitura, quero só voltar para você que nós temos o livro aqui, Doutrina e Trindade, a Bíblia e a História, que vai estar na descrição dos nossos vídeos. Ele vai abordar sobre a pessoalidade do filho e da igualdade do filho com o pai. Tem um capítulo no nosso livro que vai falar sobre sem igualdade não existe trindade. Vale a pena você ler e estudar. Vamos lá para a nossa introdução. Tratar da igualdade do filho com o pai constitui uma tarefa complicada em relação à manifestação característica de cada pessoa. Cada um tem as suas características, sua personalidade, tá? E sua manifestação. Conhecemos um Deus inigualável. Quando falo em Deus inigualável, estamos falando do Pai, em que não há possibilidade de existir alguém que possa semelhá-lo. Aí a gente tem Isaías de número 43, versículo de número 10, e Isaías 45, 5, 6 e 18, versículo 18. Mas essa desigualdade não tem por objetivo anular de forma velada a igualdade entre Deus e Jesus. Então a desigualdade entre eles não tem por objetivo anular a igualdade entre eles. Seguindo a leitura. Ou se podemos pensar se Jesus, aqui está falando de si mesmo. Ou seja, quando eu falo que podemos pensar que Jesus está falando de si mesmo, eu estou querendo abordar que se o Novo Testamento trabalha com a hipótese que quem falou no Antigo Testamento foi Jesus. Então, se ele está falando de si mesmo, ou o pai realmente está falando do filho. Então, a gente não vai entrar na discussão da causa, mas pode-se pensar nisso. Quanto ao que Isaías falou de Deus, ou do filho, ou do pai, aponta a singularidade do seu ser. O pai tem assim, a sua singularidade, tem o seu ser próprio, tem as suas características, como o filho também tem. O uso do vocábulo na Bíblia pode apontar igualdade e desigualdade entre o filho e o pai. Aí você preste atenção agora na conclusão da introdução. A desigualdade não anula a igualdade. Preste atenção que parece meio paradoxal. A desigualdade não anula a igualdade, mas homologa, ratifica, comprova e confirma. O que a desigualdade não anula a igualdade? Porque a desigualdade? Porque Deus é espírito. O Filho se manifestou em carne. Então, o Filho tem uma fisicalidade. O Pai é espírito. Então, essa desigualdade entre os dois não anula a igualdade entre eles. Por quê? Porque o Jesus, ele saiu do Pai. Ele ter saído do Pai, ele automaticamente ele tem a mesma essência do Pai. Por isso que a desigualdade não anula a igualdade. Primeiro ponto, desigualdade do Filho com o Pai. Exultarieis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aí isso está em João capítulo 14, versículo de número 28. João 14, 28. Aí a gente segue dizendo o seguinte: primeiro, observando que Jesus, ele trabalha dentro do livro de João, que é o livro mais cristológico, mais, entre aspas, trinitário que a gente tem na Bíblia, e ele vai trabalhar aqui com Jesus dizendo que o Pai é maior do que ele. Aí os teólogos vão dizer o seguinte: olha, não, Jesus está falando isso da sua humanidade. A humanidade dele era menor do que o Pai, mas ele na sua divindade, ele era igual ao Pai. Só para cunho de passagem, é só você ler Colossenses capítulo 2, versículo de número 9, vai falar que a plenitude da divindade, vou repetir, divindade, habitava em Jesus corporalmente. A palavra divindade tem o termo ali, tem a nomenclatura Deus ali. Então Deus estava corporalmente no Filho, como a gente vai encontrar também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que o Deus se fez carne. Claro que a gente vai encontrar isso na versão, se me falha a memória, na versão King James, não na versão normal, porque vão tirar Deus e vai colocar aquele. Esse aí vem a discussão referente à manuscritologia, que não é nosso objetivo discutir aqui. A desigualdade entre o Filho e o Pai não desqualifica o Filho em sua essência,
que é a essência, sua hipóstase, sua substância ou sua existência. A existência do filho não é anulada pela desigualdade dele com o pai. A gente precisa ter isso. Então, a sua hipóstase, natureza e pessoa mantém-se intacta, mesmo tendo sua desigualdade. A desigualdade de Jesus com o Pai, ela é expressada pela fisicalidade que o Filho tem e que o Pai não tem. Você vai para João capítulo 4, versículo 24, vai falar que o Pai é Espírito e o Filho, o Verbo se fez carne. Então há uma distinção entre os dois que precisa ser entendida ou explicada. A desigualdade entre o Filho e o Pai, entre o Filho e o Pai, está entre o Pai ser Espírito, simplesmente isso. A gente já até citou o versículo, João capítulo 4, versículo 24. Então essa é a desigualdade. A desigualdade é o Pai ser Espírito, é simplesmente isso. João 4, 24. E o Filho ser carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E 1 João, capítulo 4, versículo de número 2. Há elementos, aí a gente vira a página, constitucionais em ambos que apontam essa desigualdade. Há coisas no pai diferente no filho, há coisa no filho diferente do pai. Só para dar um exemplo aqui para que você possa me entender. O Jesus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele falou o seguinte, olha, os discípulos interrogaram ele e falou, olha, não cabe a vós saber o que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então há coisas que estão intrínsecas diretamente com a pessoa do pai e não envolve a pessoa do filho. Vamos mais seguindo aqui. Mas a desigualdade é reflexo da igualdade. É meio complexo aqui, parece uma fala meio filosófica da minha parte, né? Mas a desigualdade é reflexo da igualdade. Por quê? A desigualdade de Jesus é a fisicalidade dele ser imagem do Pai. O Pai é Espírito, o Filho é a imagem do Pai. Então o Filho passou a ser desigual ao Pai quando ele passou a ser a imagem do Pai, o Pai ser a fisicalidade do Pai. Então quando você ler aqui, e de repente se eu não tivesse dessa explicação, você ficaria confuso. Mas a desigualdade é reflexo da igualdade, é porque o Filho, ele em sua essência, ele é igual ao Pai. Mas a sua desigualdade está apontando a sua fisicalidade, a sua pessoa. Exemplo, existe dois polos para a composição da energia, negativo e positivo. Então, esses dois polos juntos formam uma energia só, mas sempre vai ter um lado diferente do outro. Então, o lado diferente do outro, tanto positivo e negativo, não quer dizer contradição, mas a composição perfeita da unidade. Então, quando se tem o negativo e o positivo, a gente tem uma energia completa. É isso que eu quero abordar. A desigualdade entre os dois separados é uma coisa, tá? Separados. Em união formam uma só força e energia. Então, separados são pessoas distintas, mas juntas é uma só força e energia. O que podemos dizer com parcas palavras, parcas, não é poucas e nem porcas, parcas palavras, que em suas individualidades e desigualdades. Ou seja, a individualidade de cada um vai trazer desigualdade entre elas. Ok? Então, em parcas palavras, as suas individualidades e desigualdades vão apontar as suas distinções. E sua essência, unidade, igualdade. Então, eles são desiguais em pessoas, mas iguais em essência. Tem a mesma homoúcio, não homoiúcio não, tá? Isso aí você lê aqui, ó. Aqui aborda sobre isso. Pois bem, então os dois têm a mesma essência. O Pai ser maior que o Filho, que a gente já leu em João 14, 28, que o Filho próprio falou, não diminui o Filho em sua essência e função. Hebreus capítulo 3, 13, versículo 8, fala que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não deixou de ser quem ele é, como o Pai também não deixou de ser de quem ele é. Então já existia entre pai e filho essa distinção.
entre o pai ser maior do que o filho. Mas a confusão não está entre o pai e o filho, mas entre nós, que se Jesus ser menor do que o pai, diminui a pessoalidade, a funcionabilidade de Jesus em seu trabalho como o nosso Salvador e Redentor. Mas entre eles não existe essas coisas não, que eles vivem em completa harmonia. Podemos apontar que essa desigualdade é aparente e é vista pelos homens. São os homens que conseguem ver essa desigualdade. Porque senão o filho não pode ser Deus, senão o filho não pode fazer o sei o quê, e criam uma celeuma de situações que não está intrínseca na pessoa do pai nem do filho. Porque o pai deu tudo para o filho. O filho é o herdeiro do pai. Tudo que o pai fez, ele fez através do filho. Segundo ponto, filho igual ao pai. Aí é um ponto menor, mas também preciso que você deve observar. A gente já está quase acabando, né? Mas também dizia, a gente abre aspas que a gente vai ler o texto, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Aí a gente fecha aspas, João capítulo 5, versículo 18. Então Jesus, quando ele falava que Deus era seu pai, ele estava dizendo que ele era igual a Deus. Ele está falando de seu pai, ele estando igual a Deus. Então existe uma igualdade, mas também existe uma desigualdade. Ser o filho unigênito, João capítulo 1, versículo 18, traz igualdade com o pai. Aí a gente aí tem o seguinte, ele ter vindo, a palavra ercomai, vir de um lugar para outro, que é sair de um lugar para outro, vindo do céu para a terra, ele ter vindo ercomai, de um lugar para o outro, faz que o filho e Deus se igualam, ou Deus e o filho se igualam. Aí a gente tem João capítulo 8, versículo 42, ok? Ele ter vindo de Deus, ou iguala, ou tanto um, tanto o outro. O serviço que Deus faz, o filho faz. João capítulo 5, versículo 17. O filho, ele é reflexo do pai, então tudo que o pai faz, ele faz. Se igualando assim em obras. Então, o filho é idêntico ao pai em obra, em qualquer coisa que o pai faça. Nós temos João capítulo 14, versículo de número 11. Então, só para nós terminarmos aqui a abordagem da igualdade do filho, o filho, Jesus, quando diz que é filho de Deus, ele ratifica, ele homologa que ele é igual ao pai. Mas, em sua fisicalidade, vai apontar a sua desigualdade com o pai. Então, igualdade e desigualdade não apontam distinção de personalidade, mas distinção de existência ou de forma. Deus tem uma forma que é espírito e o filho tem uma forma que é carnal. Então a forma de Deus, João 4, versículo 24, espírito. A forma do filho, João capítulo 1, versículo 14. Tá? O verbo se fez carne. Ok? Conclusão. Fica latente que a qualificação do Filho de Deus tem o sentido de ser igual a Deus. Quando ele falou, eu sou o Filho de Deus, ele está se qualificando a ser igual a Deus. Não temos dúvida dessa participativa igualdade expressada até pelo Pai. Por que é expressada até pelo Pai? A gente tem em Mateus capítulo 3, versículo de número 17, o Pai falando do céu. Esse aí é meu filho amado a quem me compraz, eu tenho prazer. Deus confirma essa paternidade expressando igualdade. Porque se o filho fala que é filho, ele é igual ao pai. Se o pai fala que ele é filho, ele é igual ao pai também. Então, tanto o pai ratifica, tanto o filho ratifica essa igualdade entre os dois. Ou, pelo menos, de forma essencial, de essência. Foram palavras de Jesus. E a gente abre aspas para citar. Eu e o pai somos um. João capítulo, fecha-se aspas, João capítulo 10, versículo 30, ou seja, igualdade. Podemos concluir com isso que a afiliação o fazia Deus, ele ser filho de Deus, o fazia Deus, igualava a Deus. Sendo homem, a gente tem João 10, 33, sendo homem, Deus, aí assim, eu igualava a Deus mesmo sendo homem. Por que eu coloquei João 10, 33? Porque as pessoas vão tentar apedrejar Jesus, vocês vão ver no texto. Porque tu sendo homem se faz Deus.
É o que o texto vai dizer. As referências a gente não vai ficar lendo, pegando, abordando, porque o tempo não permite isso. Então a gente tem que realmente o tempo que a gente que a gente utiliza é o tempo que a gente quer utilizar aqui dentro do nosso comentário. Então é por isso que a gente é bem conciso. Mas você pode em casa com calma ler e voltar e retornar. Aí eu termino a conclusão com uma fala sempre aquela fala meio filosófica para você pensar e analisar. Deus é Deus em Jesus e Jesus é Deus em Deus. Ok? Vou repetir. Deus é Deus em Jesus e Jesus é Deus em Deus. É uma frase meio assim diferente, mas é bom você pensar. Deus é Deus em Jesus e Jesus é Deus em Deus. Eu volto só para a gente. Eu tenho outras referências que eu coloquei aqui, mas o tempo já avançou, a gente não vai citar mais. Mas estude o conteúdo, acompanhe com calma o vídeo. Se você botar no acelerar na configuração para o vídeo, para botar acelerar 2.0, você consegue ouvir esse vídeo aqui em 5, 7 minutos, você consegue acompanhar. E você vai ter um conteúdo bom e conciso para a sua aula, com perspectiva um pouquinho diferente das demais aulas que você vai encontrar na internet trabalhando sobre o mesmo tema. Então vale você ler, acompanhar o vídeo, conferir as aulas, os versículos e trazer também, por isso que o vídeo é conciso, trazer também a sua própria abordagem. Que Deus possa lhe abençoar e dar um excelente domingo, uma excelente escola dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.